Então, a gente vai começar, vai terminar as partes que já nos finalzinhos, sertanejo, brabo e poceiro, e uns breves comentários sobre a biografia do bispo Dom Moacir. Hoje nós vamos... a semana vai representar um pouco isso. Mudança, né, de chave dessa parte tradicional do Acre para essa parte que nós vivemos hoje, a partir da década de 80, em diante, tá? Eu já queria ter terminado para coincidir com a entrega da carta de vocês, mas está coincidindo um pouco, né? Eu já recebi a maioria das cartas, né? Por enquanto, as duas melhores foram da Vitória e da Maria Eduarda, e a Vitória me colocou o chapéu, né? Isso aí eu não esqueço não, o meu ressentimento é ilimitado. Você lembra, né, que foi o que ela falou. Então, vamos ver se a gente consegue, né, nessa mudança de chave, passar de uma fase, de uma era para outra, se a gente consegue levar alguma coisa, tá, para que a gente se posicione, posicione não no sentido de falar e tudo, mas se posicionar no sentido de entender o sentido do que é o Acre hoje em relação a outras partes do Brasil e aquilo que a gente vive, tá? E que é muito diferente do período até onde nós estudamos, até hoje, muito diferente, totalmente diferente, mas que aquilo, de certa forma, produz um reflexo muito grande para o que é hoje, né? Para o que é hoje, o que é que as pessoas gostam, o que não gostam, o que fazem, o que não faz, né? Então, uma coisa, né, que às vezes ilustra um pouco isso, está vendo, que a gente como aluno, como a gente convive muito junto e não tem a possibilidade de participar de eventos lá fora junto com outros alunos, ninguém tem a noção, tá, do quanto é um padrão de aluno diferente, né, dos grandes centros, tá? Quando a gente é tão isolado, assim, isso cria uma couraça muito grande, e todo mundo se acha que o mundo é esse mesmo. O ideal era que a gente tivesse essa interação com todo o país e tudo, e as pessoas tivessem uma percepção forte, tá, do quanto isso é uma coisa muito diferente, né, do padrão. Mesmo assim, a gente faz um esforço muito grande. Às vezes traz até uma certa alegria, né, o próprio conteúdo das cartas, né, a gente percebe que dá para as pessoas irem devagarzinho compreendendo o que significa esse pedaço de chão, né, do Brasil, aqui na fronteira do Peru com a Bolívia, tá vendo? Mas a gente sabe que não é tão fácil, né, a gente caminhar e um pouco ir se aproximando do que a gente deseja. Mesmo assim, essa é a realidade, tá? Mesmo assim, essa é a realidade. E a gente vai para outro período, né? Vai terminar aqui, mas a gente vai para outro período. Uma coisa que é mais associado com a minha formação de trabalhar mais com a questão de conceito, de interpretação e tudo, é um material mais atual, etc., tá vendo? Mas mesmo assim, tá vendo, eu fiz um esforço muito grande
para trabalhar um tema, um assunto, uma discussão que não é da minha área especificamente, que é essa questão ligada mais à questão da história, tá? E aí, daqui para frente, é uma coisa que está mais próximo, está dando a minha formação aí por esse mundo, tá? Seja na UFRJ, seja na UFRJ. Tá? Talvez para mim vai ser melhor, talvez para os alunos seja até mais difícil, né? Porque quanto mais a gente vem armado, é mais difícil para os alunos, porque dado a nossa situação. Tá? Então a gente vai terminar aqui, caminhando, e já está programado aí o teste, tá vendo? Como as pessoas, o teste é objetivo, tá vendo? Muita gente que vem só passear na sala de aula faz normalmente, às vezes tem um bom desempenho, mas eu nem ligo muito, tá vendo? Porque como a gente tem todas as anotações, né, de presença, de frequência, de participação e tudo, isso me interessa mais do que, às vezes, os testes feitos pro forma. Tá? Bora aí, Madison. Eu coloquei aqui, tá? Isso que interessa aqui para a gente. Não, que é a questão do sistema tradicional, né? E a nova, né? Fazenda. Isso não é fácil, né? Até porque, para que a gente consiga, e pelo menos eu não consegui ter um entendimento, uma interpretação aqui, uma leitura, né, desse panfletozinho aqui, tá? Bem fininho, tá? Eu li uma vez, outras eu li outra vez, tá? E com dificuldade. E ao longo do tempo eu passei aí entendendo melhor, tá? O que estava aqui dentro para dar essa explicação. Tá? Então, até pela questão das cartas, tá vendo? As pessoas que estão mais envolvidas, mais empolgadas, tá vendo? Daqui a uns 10 anos, tá vendo? Vocês revisite, né, algum desses materiais que a gente trabalhou, que facilita bastante, tá, vocês avançarem, darem algum caminho. Evidente, está vendo que se a pessoa, né, já tiver ido embora do ato, coisa parecida, já não interessa mais. Mas se a pessoa pretende, né, ir vivendo e caminhando, sempre é bom ter uma certa interpretação disso aqui. Então, essa aqui, né, a questão da parte rural, tá? Eu estou fazendo isso. Quarta-feira a gente vai ter uma atividade aqui tão fantástica, tá vendo? Que para a gente concluir, para a gente finalizar mesmo, tá? Essa questão aqui. Tá? Então aqui, desse povo que veio desde lá da década de 70, do século XIX, na primeira seca do Nordeste, entre aspas, seca, tá? Depois da seca de 1941, a Batalha da Borracha, a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso, de certa forma, dava esse ar que as pessoas se identificavam com esse espaço da Amazônia, viviam de uma forma bastante peculiar, se identificavam mesmo. Né? Isso foi quebrado tendo várias circunstâncias. Como a gente não está tratando aqui da questão da Amazônia, né, da política, né, do governo federal para a Amazônia, mas chegou um determinado momento que o governo federal adotou um conjunto de políticas que isso aqui não interessava mais para o país. Era algo atrasado, né, algo que não combinava mais, tá vendo, com as atividades econômicas que vinham arrastando, né, essa parte, né, do norte, toda essa parte norte do Brasil. E tardiamente, né, chegou aqui entre nós na década de 1970, né, e foi que criou esse espaço aqui, né, Nova Fazenda Paulista, desmatamento total, tá vendo, baixíssima necessidade de trabalhadores, propriedade jurídica para especulação mercantil. Aí eu coloquei aqui embaixo, tá vendo, o conflito, né? O capital exige a substituição imediata do homem pelo boi, porque
o homem na terra, como poceiro, ele é um impedimento para o processo de especulação da terra, o processo, se vier de lá comprar terras, às vezes, do tamanho de um país pequeno lá da Europa, você quer vender, aí lá dentro tem 2, 3, 4 proprietários, isso aí, de certa forma, desvalorizava a propriedade. Então, essa é o marco divisor de você, dessa população, deixar de ter um significado para o país. Ainda tinha um significado aqui entre nós, né? Mas para o país também era uma barreira para a expansão, tá, da fronteira econômica nacional. Um empecilho completo, tá, que deveria ser removido, né? Essa população, né, que naquele momento ainda lutava, ainda teimava, né, por permanecer, né, conseguiu alguma coisa, tá, mas ao longo do tempo foi se tornando bastante residual. A gente vai agora para os capítulos finais, né? Muda aí, legal. Aqui eu coloquei um panorama bem completo do capítulo 5, né? Viver na periferia, a última etapa. Esse capítulo, né, tem um título que, puta que pariu, né? Por que viver na periferia? Onde é que começou essa saga? Onde é que começou essa saga? Em tese, lá em 1870, correto? Então, ela vida, 1870, findou ali em 1912, né? Teve esse interregno até a Segunda Guerra Mundial, veio uma nova onda, né? Acabou, né, o interesse pela borracha antes mesmo do término da Segunda Guerra Mundial, e ela entrou em crise, mas você ainda não tinha criado aquele ambiente da década de 1970, que essas terras foram transferidas para novos proprietários que tinham outros interesses. Então, quando vieram esses novos proprietários, para tirar esses proprietários, levaram para a periferia, essa população foi, tá vendo? Aí é a última etapa dessa população. Aí você não tem mais como, vamos dizer assim, contar uma nova história, uma nova fase, né? Quando você chega na cidade, quando você chega se você pegar a questão as cidades se formaram, se você pegar em relacionado com a Revolução Industrial na Europa e tudo, se formaram por causa da indústria e tudo. E aqui entre nós, tem essa peculiaridade que a cidade começou a se expandir sem essa questão industrial, sem empresa, sem nada, e a população, né, foi para a periferia, a última etapa dessa saga, que era uma população que não era preparada para ter um emprego na área urbana, porque viu, né, assim, como eu, né, seringueiro, analfabeto, completo e tudo, como é que você vai encontrar um emprego na área urbana? Então, é uma situação mesmo de calamidade, você até no desespero, você entender o que isso significa. Então, e o livro coloca isso muito bem colocado. Eu vou pedir aqui a ajuda de vocês, está vendo aqui, está colocado em três, né? em três colunas, tá? A primeira aqui, o inchaço urbano de Rio Branco. Aí você, como é que vem acontecer esse inchaço urbano em Rio Branco? A gente já viu na aula passada, tá? Que quando essas pessoas foram violentamente acossadas, né, para deixar os seus locais de trabalho, ou eles iam para a Bolívia, ou eles iam para seringais, mesmo que dentro do Brasil, dentro do Acre, mais afastados, e a terceira opção era para a cidade. Né? Essa terceira opção era o inchaço urbano. E uma cidade que não tinha nenhuma estrutura, nenhuma condição, né, de receber, de recepcionar essa população que estava sendo expulsa, né, que esse inchaço urbano numa situação de bastante precariedade. A expansão
amazônica, né? Ocupação espontânea da capital, né? Da capital aqui de Rio Branco. Espontânea por quê? As pessoas saíram do Seringal, aqui no Vale do Acre, já viam mesmo, né? De Chapuri, Brasileia e etc., eles já vinham aqui para Rio Branco. A população do Vale do Juruá, o que você tinha mais próximo? Cruzeiro do Sul, mas uma parte pequena se deslocava para Cruzeiro do Sul. Eles vinham, né, em sua maioria, para Rio Branco. Mesmo que já era da parte de Rio Branco, ou de Cruzeiro do Sul na cidade, muitas delas também migraram aqui para Rio Branco. Essa questão do inchaço, né? Teve um crescimento de 153% na década de 70, pessoas na periferia, e aqui, por favor. Quase metade da população em bairros pobres e ocupação espontânea. Ocupação espontânea. Então você chega, aí até o livro trata isso legal, tá vendo isso? A população tinha um instinto, tá? Lá do Seringal. Eles chegavam, observavam lá uma áreazinha qualquer e construíam a sua moradia, porque eles não tinham aquele entendimento do que significava você ter uma propriedade, né? Que você tem um pedaço de terra seu. Então ele não tinha essa cultura. Então chegava espontaneamente e iria se alocando onde fosse possível. Isso ele veio para você urbano, terra recriada na cidade. Foi legal. Então ele era seringueiro lá e veio para Poceiro Urbano, porque você vai, chega, faz sua moradia, né? Tem aquela posse lá, tem uma área lá, faz uma casinha, um caseiro, você não tem o título, não tem aquela propriedade, então ele tem a posse daquilo, mas ele não tem o título jurídico, né, de propriedade, né? Tem a posse, mas ele não é proprietário. A luta pela moradia, né? Luta pela posse da terra e criar na cidade. Na cidade, né? Essa parte aqui, que o texto, que o livrozinho é extraordinário, porque o entendimento dessa questão, né? Como é que teve esse movimento de criação desses bairros, né? Hoje já são antigos, né? Até que a gente falou na aula passada. Isso tudo começou pelo bairro, que eu falei na aula passada, pelo bairro que ficou mais chique, né? O mais sofisticado daqui de Rio Branco, ali na década de 80, né? Que era chamado Habitats. Hoje em dia, você nem são muito, né? Não é um costume de você já falar em Habitats, ser um bairro, né? Muito conhecido. Mas na década de 80, quando para o povo mais comum falar de Habitats, né? Todo mundo Habitats. Tá? E essa população chegou, foi em direção a Habitats, ali, perto da Cadeia Velha. Rapidamente, né, teve um processo, né, de certa organização, de criação de uma infraestrutura. Aí as imobiliárias, né, o poder público, etc., está dando, aqui não é local para vocês. Tá? Foi reestruturado com as moradias com habitação para a parte da população denominada aí, né, os melhores, né, daqui de Rio Branco. E essa população que estava lá foi formar os bairros que eu falei na aula passada. Que de uma jogada só, né, surgiu ali Palheiral, Bahia, etc. Então, aqueles bairros iniciais ali foram criados tanto por quem estava chegando, como por quem foi expulso da Habitats. Né? Habitats aqui é o bairro 5, né? Mas aí, lembra daquela questão do Carneiro, né? A questão de você fazer o processo de higienização, aí não é local para vocês, né? Então vamos procurar um local para vocês morarem, e aí foi criado aqueles bairros lá, que eu lembro bem, né? Assim, não lembro do local, mas o nome eu lembro do time, né? Palheiral, João Eduardo, Bahia 1, Bahia 2, e tinha ali perto, que não era tão novo, já era mais antigo, era o Aeroporto Velho, né? Esses outros que tem ali no entorno já são depois desses que eu estou mencionando, né? Então vocês, tem João Eduardo, Palheiral, no entorno já tem vários, então já não saberia dizer, além de João Eduardo, Palheiral, Bahia 1, Bahia 2, eu não sei mais dizer nem tá? Que tem ali por perto, mas eu sei que tem. Segunda coluna, o mercado de trabalho e sobrevivência. Isso aqui,
eu vou dizer de uma forma, né, para vocês, tá vendo? São pessoas, tá vendo, que têm uma interpretação das coisas, que o livro trata de uma forma tão bem trabalhada. Nossa, falar que seria possível eu fazer isso para hoje, né? Uma coisa parecida, né, para o mercado de trabalho hoje daqui de Rio Branco, como o Luiz Antônio Pinto fez, né, ali naquele momento, no final da década de 70. Preste bem atenção nisso, né? A gente está estudando um momento lá atrás, só que hoje nós não temos, dando um trabalho que dê conta desse mercado de trabalho. Lê o trabalho de fulano, eu recebi hoje no mercado de trabalho de branco, que se aproximasse como ele fez isso aqui. Seria uma coisa fantástica, tá? Se existisse hoje. Tá? Só que esse daqui ajuda por demais a gente entender hoje, tá, já que nós não temos um correspondente. Então, mercado de trabalho e a sobrevivência. Primeiro titular, população. Oficialmente ativa, 1979. Tá legal, né? 40 e? 5 mil pessoas. É legal. Então, potencialmente ativo, está dando que poderia arrumar e poderia trabalhar. E o que foi que eu disse na aula passada? Tá? Que era para o tamanho da cidade de Rio Branco, era uma quantidade grande de pessoas, um número grande de pessoas. Né? Só que nem eu disse, você mudou uma página de uma economia, tá? De algo insignificante, algo incipiente, algo não dinâmico, mudou para nada, sobrou só, tá? O poder público, que era muito precário também, e o setor de serviços e comércio. E aí, você não tinha empresas, né, na área produtiva ou coisa parecida. Depois veio, tá vendo mais na frente, a construção civil, num determinado momento da década de 1980, absorveu muito dessas pessoas, a construção civil. Mas, mesmo assim, não era suficiente. Você tem vamos dizer assim, um excedente muito grande de mão de obra. A decomposição do mercado formal, a figura do farofa fria. Você ainda lembra quando eu falei na aula passada por que era o farofa fria? O Luiz Antônio, ele é lá da região sudeste, né, de Minas Gerais. E lá tem uma expressão muito comum, eu não sei se quem é de lá, de boia fria, porque se a gente está falando de gente que sofre aqui, se vocês, hoje em dia mudou muito, né, mas os cortadores de cana ali em São Paulo, sul de Minas, etc., tá vendo, era o sofrimento completo, tá vendo? Como se você trabalhasse trabalhadores em condições as mais lastimáveis possível. E ali tinha chamado de boia fria porque tá vendo, eles iam para o trabalho, né, naqueles caminhões, preparavam a boia, a comida 4 horas da manhã, pegava o caminhão e quando ia comer a boia estava fria. Aqui ele passou a chamar farofa fria porque lá em São Paulo eles não tinham esse costume da farofa e o hábito aqui, né, do seringueiro e tudo, a questão da farinha, por isso que a ideia do farofa fria. Tá? Lê aqui embaixo do livro, por favor. Antigos seringueiros contratados temporariamente para o desmatamento no verão. Legal. Então, os miseráveis foram expulsos, né? Os jagunços, né, os pistoleiros iam lá com a motosserra, derrubavam a casa deles, ou tocavam fogo na casa deles. Eles iam aqui para a cidade em situações mais deploráveis possível. Aí depois eram obrigados a ir trabalhar lá como fazendeiro, os capangas, para fazer derrubada no próprio local que eles moravam. Né? Então, vai ver o tamanho da humilhação desse povo. Né? Aqui embaixo. Sobrevivência depende do trabalho compartilhado de mulheres e crianças. Legal, atenção, colocar aqui. A economia do bico familiar. Repete. A sobrevivência depende do trabalho compartilhado de mulheres e crianças. Legal, então, aí a questão do bico, né? A pessoa não tem um emprego, não tinha onde trabalhar, a economia não tinha como absorver essa mão de obra, aí
o pai ou a mãe, tudo tentando ir atrás, né? Lavar a roupa de alguém, passar a roupa para alguém, cozinhar para alguém, limpar o quintal de alguém, o filho vai fazer um trabalho, né? A pessoa promete, vai que eu te dou um picolé, vai que eu te dou isso, entendeu? Então, você ia atrás de fazer bico, tá? Ganhar qualquer coisa para ir e tentar sobreviver. Tá? Até que eu falei, né, que como já é difícil no mercado de trabalho regulamentado, imagina numa situação dessa aqui no Acre nessa época, tá? Se alguém contratava alguém com carteira assinada. De jeito nenhum. Né? Lá em cima, vida e renda, né? Aí tem uma parte aí que eu não estou vendo nada, então aqui para onde eu estou mais estou vendo. Famílias numerosas e baixa renda, 70% com mais de 5 pessoas, por exemplo, bairro do Palheiral e Havaí. Isso, né? Então até o menino que mora aqui hoje é diferente, não é dessa época, ele é uma pessoa da contemporaneidade, ele nem imagina o que era na década de 80, né? É do João Eduardo, né? Então, o bom é que você conversar com alguém lá, nossa, tá vendo como foi o Palheiral, João Eduardo, tudo, de onde é que... Minha família mora lá há uns 35 anos, por exemplo. Aí, mas, com certeza, adquirido de alguém, ele não são originários de lá, né? Que eu estou dizendo. Então, aqui era uma casa que dentro de alguém que veio expulso, está dentro lá da Bidas e tudo, né? Então, o que eu estou dizendo, né? Hoje em dia, nós não temos essa memória histórica, né? Do local onde nós moramos. E às vezes não interessa, né? A pessoa saber, né? Aqui, autoconstrução e mutirão, casas de madeira erguidas pelos próprios moradores, material de parentes ou serrarias. É legal. As pessoas não tinham nada para construir as casas e a possibilidade, no final de semana, de construir a casa de alguém. Então juntava, né, aquelas pessoas que estavam ali próximas e pegava madeira, né, dos locais que eles vieram. Aí tem até a história no livro, né, tem esse relato de como é que essa madeira chegava, né, aqui na cidade para eles construírem. Essa questão do mutirão é um pouco comum e acabou que era da própria cultura deles, né? Mas era uma moradia bem precária, né? E aqui embaixo, deterioração da saúde, até 93,3% com parasitose e desnutrição. Exemplo, no Rio Conete, devido à falta de saneamento. Tá legal. Por que ele explica aqui, uma das explicações que ele dá? A situação de fome era tão grave, né, que causou muito isso aqui. E devido também às moradias serem novas e tinha muito áreas alagadiças, tá vendo? Você tinha também um alto índice de malária. Era muito comum dentro das cidades um alto índice de malária. Então, se você pegar até hoje, tá vendo? Em alguns bairros, você tem algum córrego, alguma coisa, tá vendo? Onde, tá vendo? Com certeza, a partezinha 6 horas, aquela população que mora ali, ainda deve ter alguma incidência tá vendo, dessas doenças, tá vendo? De malária. A dengue, a gente não pode falar porque a dengue, até em cidade grande, tá vendo? É comum hoje, né? Onde tem muita incidência de dengue hoje, em todo o país. Mas essa questão da malária especificamente, tá? Aqui na Amazônia ainda é muito comum porque tem muitos locais alagadiços, não, fica encharcado e tudo, propício para os mosquitos aqui. Então aqui a questão, né, da dificuldade, a fome, etc., tá vendo? O índice de doenças era muito elevado. Resistência cultural e política, né? Associações de quê? Associações de moradores, defesa contra despejo e supressão por serviços básicos. Ah, legal. Uma coisa, né, que teve aqui na década de 80, né, aí isso faz uma vergonha muito grande para nós. Estou dizendo nós para não utilizar a expressão para vocês, né? Se hoje nós, tá vendo, somos pessoas absolutamente lesas, né? Na década de 80 você tinha um movimento cultural tão frenético, né? Aqui em Rio Branco, se você olhar para cá, né? Caramba, aí, tá vendo?
Como é que essas pessoas tinham essa capacidade de organizar, de produzir também essa parte cultural que veio ao longo do tempo, praticamente não veio surgindo mais ninguém. Aquelas pessoas de maior referência, né, ela tem uma certa idade que vinha lá da década de 80. Então, hoje, né, as pessoas não têm, né, essa vitalidade, né, de procurar produzir alguma coisa nessa área de movimento social, na área cultural, etc. Né? É a questão um pouco, né? Eu vou morrer mesmo, é melhor eu morrer, sem fazer nada, né, que nem um porco, né, que a gente coloca no chiqueiro para engordar, começa a dar comida, o bicho fica lá deitado, dorme, agora está gordo, agora vamos matar, né? Não está nem aí para o mundo. Então, estude, bem observado, também que era o Acre, tá? A quantidade de gente que movimentava culturalmente esse recanto aqui. Aqui está escrito aqui? O culto ao Santo Daime, aproximadamente 4.000 adeptos, resistência cultural, valorizando raízes amazônicas e vida na mata. Tá, isso aqui é uma dimensão, dando um percentual pequeno da população, mas que de certa forma passou a chamar a atenção, né? De certa forma, uma certa curiosidade. Passa aí mais. Você é aquele? Não? Com esse nome? Não existe um nome de Adriano do Matos. Hã? Misericórdia. A criança tem o nome de Matos. Quem é que não é acriano aqui? Hã? Quem é que não é acriano? Nossa, todo mundo é acriano. O êxito rural e a expropriação forçada. No livro, eu quero que vocês prestem atenção para a questão da expropriação forçada, tá? Porque as pessoas saíram sem querer sair, tá? Mas tem que entender por que elas não queriam sair. Essas pessoas criaram a identidade lá com a floresta. Essas pessoas não sabiam fazer outra coisa. Elas tinham um amor tão grande pelaquela atividade que eles faziam, que você desligá-las, né, daquele coisa, é como se você estivesse acabando com a perspectiva de vida. As pessoas ficavam numa situação, num astral, quando você abordava, quando você via, uma pessoa se desligando, é como se tivesse morrido, a mãe, o pai, ou coisa parecida, é como se tivesse acabado tudo, tá? Por a questão a expropriação foi forçada, né? Mas essa violência, ela tinha um simbolismo muito grande, porque as pessoas estavam vindo para a cidade, para um habitat que não tinha nenhuma ligação com essas pessoas, tá? A ação, compra de seringais, queima de benfeitorias, indenizações irrisórias e ameaças. Vou só repetir aqui, né? A pessoa morava ali 50 anos, você não sabe nem o que é 50 anos, né? Todo mundo aqui está com 15, 16 anos, morava ali com 15, 50 anos, aí eu chegava lá, os capatazes, né? Se não matasse logo, aí derrubava a casa, derrubava a plantação de laranjeira, de lima, de limão, de bananeira, derrubava tudo, botava fogo na casa. Era uma educação só, dando uma gentileza só, que fazia com essas populações, né? Então, arrasava mesmo. Aí ele coloca esse aspecto aqui, que já foi quando a situação estava bem crítica mesmo, ele surgiu, por acaso, na segunda metade da década de 1970, no governo do Geraldo Mesquita, né? Não sabe lá por quê, né? Ele apareceu e disse que deveria seguir alguma regra, legislação, não poderia fazer as coisas, a polícia, né? O judiciário, etc., todo mundo a favor dos fazendeiros, e não, esses seringueiros não eram dados nenhuma oportunidade. Então, o governo Geraldo Mesquita, inexplicavelmente, para quem estuda muito naquele período, tem até umas hipóteses, mas eu estou colocando dessa maneira. Como é que surgiu? Depois do governo Vanderlei Dantas, veio o governador Geraldo Mesquita, tá? E como é que ele
inexplicavelmente, passou, né, a ajudar esse processo de resistência, né, dos seringueiros. Então, isso é uma informação interessante. A resistência, a partir de 1976, que é quando assumiu esse governador-geral Mesquita, vocês e sindicatos organizaram os empates para preparar para barrar o desmatamento fisicamente. E a consequência, milhares de famílias sem meios de produção iniciam uma andança descerrada pelos rios e estradas de direção à cidade. Pelos rios cidades, Bolívia, ou para os locais mais afastados aqui do lado. Então, quando falar o que interessa para a gente, é o lado urbano aqui, isso é o que interessa para a gente. No entanto, vocês não vão ficar com o entendimento de que essa fuga foi só para a cidade. Não. Eles, pelo que no desespero, primeira coisa, eu só sei cortar seringa. Vai para locais mais distantes. Locais mais distantes eu não tenho onde ser acomodado. E é para os seringais da Bolívia. Mas aqui o que interessa para a gente é porque ele está falando de mão de obra. Como é que essa mão de obra, no final dos anos 70, foi constituída? Foi constituída, tá, porque foram expulsos dos seus locais. Vamos lá, querido. Eu não estou dizendo que está criando, mas a explosão demográfica da periferia, 1970 e 1980. Crescimento, 87 mil, urbano de quê? Um crescimento de 9, quase 10% ao ano. Tu imagina, num local que a gente só tinha que chamar mais atenção o Palácio Rio Branco, né? Não tem coisa mais fantástica, mais extraordinária que Rio Branco do que o Palácio Rio Branco? Tem? Não, claro que não. O Palácio Rio Branco eu acho que é a coisa mais fantástica que tem. Ou tem outra coisa? Não, eu não. Tem, Não consegue. Não, mas diz uma outra coisa que poderia ser, além do Palácio Rio Branco. Tem? Aqui? Além do Palácio Rio Branco, eu dizendo, olha, isso aqui marca. Pode ser. Então vamos lá. A nova geografia, formação maciça de invasões espontâneas, quase 50% da população passa a viver na periferia. Quase 50% da população passa a viver na periferia. Cidade Nova, o que mais? Palmeiral. Esse aqui é um dos bairros maiores, né? Bairro maior não. É uma das concentrações maiores. A Cidade Nova. Por quê? Eu vou dizer por quê. Tá? Era o Porto Velho e a Cadeia Velha. Cadeia Velha vocês sabem onde é, né? Fica perto da Habitácia, correto? Então a Cadeia Velha é a Habitácia. Por que transformaram a Habitácia e não transformaram a Cadeia Velha? Por quê? Porque aqui é lago, correto? A Habitácia também é lago, mas com cheias maiores. E a Cadeia Velha, o rio se assanha um pouco e já está tudo alagado. Aqui, entendeu? O porquê? Porque quando as pessoas chegavam em Rio Branco, chegavam na rodoviária, que era ali perto daquela escola, na entrada da Cidade Nova. Vocês nem sabem dessa escola ali. Tá? Se você vai pela Gamineira, vai direto. Quando faz a curva, tem uma escola, atrás daquela escola era rodoviária. Ninguém nunca sabia que ali era a nossa rodoviária. Tá vendo? Quem era que sabia que ali era a nossa? Sabia? Ninguém sabia agora. Quem era que sabia que ali era a rodoviária? Primeira grande aglomeração aqui por causa da rodoviária. Depois, quando foi que a rodoviária mudou lá para frente daquela UPA ali? Quando foi? Também não sei, né? Mas ali foi. Hã? Isso aqui foi na década de 70 ou isso aqui?
Década de 80, isso aqui. Eu acho que foi ali, não está com 15 anos, né, que tem aquela rodoviária. Não está com... Hã? Não está com 15 anos. Foi em 2012. Hã? 2012. Sim. Tá? Bastante não. Então, só dando uma ideia por que a população da cidade nova é grande, por que continua um bairro popular, porque alarga demais. Vamos lá, Alisson? Especulação e segurança urbana. Tá? Aí você tem toda essa situação, tá? Invasão periférica, ação do Estado, luz, água. Aí quando colocava luz, água, agora tá bom, que nem lá na Bipasa, isso aqui não é lugar para vocês. Vão lá, vão para situações mais afastadas. Valorização do solo, tá vendo? Aí vinham as imobiliárias. Como as imobiliárias, né, é um mercado muito violento e tudo, é fácil de expulsar. Nessa época, a lei era a lei do cão mesmo. Né? E pressão imobiliária, nova expulsão, etc. Então, se você pegar o lado que teve uma expansão mais lenta, né, foi aqui em direção à estação experimental. Ali o quarto PEC, estação experimental, foi algo mais lento. Né? Porque esse bairro aqui, Tucumã, onde eu moro, esse bairro aqui é de 1983, eu acho. Eu estou chutando, mas é dessa época. Isso aqui não tinha nem asfalto para chegar até a universidade, né? Nessa época. Não tinha nem asfalto. Então, demorou mais. Por quê? Demorou mais? Porque eram áreas mais constituídas, tá vendo? Os proprietários, né, já tinham seus títulos e tudo, e não tinha como os moradores invadirem com certa facilidade. É mais fácil você invadir áreas, tá vendo, menos valorizadas, como lá, né, para Sobral, Palheiral, etc. Dá para entender por que se expandiu mais rapidamente, se formaram esses bairros, né, em situações mais precárias. Então tem bairros, né, mesmo perto do centro, né, como ali lá em cima, depois do Horto Florestal, aquilo ali é bem novo, bem recente. Placas do que mais bonito? São bairros bastante novos, tá vendo? Muito mais novos. Né, que eu acho que ali dos anos 90, no ano 90, eu suponho que aqui começou a formação daqueles bairros ali, placas, alguém falou tranqueiros, perto das placas tem outro que eu não lembro, né? Eldorado. Então são mais novos. Tá? A maior expansão mesmo também aqui foi perto de Rio Branco, ou perto do centro, né, de Rio Branco. Muda aí o falso mercado de trabalho urbano, força de trabalho disponível, a realidade econômica. Rio Branco possui economia focada em administração pública e serviços tradicionais sem base industrial. Lembra que eu falei? Né? Se saiu de uma economia que não tinha muito significado econômico propriamente dito, porque não tinha dinamismo, para uma economia que não existia, porque não tinha base para a empresa para empregar essas pessoas. O que sobrava aqui? Administração pública, serviços e o comércio. A administração pública vai fazer esse ramo para a construção civil. Essa questão das imobiliárias, né, fazerem prédio, elas mesmas, né, para vender, isso é muito recente. Recente que eu estou dizendo assim, nos 15 anos. Lá naquela época não, toda a construção civil, todos os prédios, todas as habitações eram feitas também por iniciativa do poder público, porque não era comum. O primeiro mesmo, né, o que é mais conhecido aqui, depois da Bipasa veio, que era um bairro até que se constituiu a Coab do Bossa. Então, se você depois, né, falar da Bipasa, aí onde é que você só mora bem ou não, se morasse na Coab do Bossa. Coab do Bossa todo mundo sabe onde é, ainda dá para lembrar. Superpopulação relativa, vai voltar aqui, né? Que ele dá uma ênfase, com certeza vai sair várias perguntas sobre isso aqui.
E tem uma palavra especificamente que é importante dizer quando eu falar isso aqui. Né? O excesso estrutural. A cidade incapaz de absorver a massa de camponeses expulsos. Sobrevivência. Lê aqui, por favor. A imensa maioria é informada para vivos, sob emprego, construção civil temporária e comércio ambulante. Espero que vocês entendam bem aqui. O que me interessa são as palavras, os conceitos para explicar as coisas. Está chamando aqui de superpopulação relativa. Tá? O que significa superpopulação relativa? É uma parte da população, tá, que fica tão à margem da margem, que não serve para nada. Aí ele utiliza uma palavra bem específica para ilustrar isso. Tá? Quando vocês acharem lá, tá vendo? Vocês agarram ela, tá vendo, com as unhas. Aí vocês sabem brincar de unha? Puxar cabelo? Não? Vai não, isso aqui é só gente fina, né? Então, qual é a palavra que ele vai usar aqui? Lumpezinado. Acho que é isso. Anote aí parecido, pode ser que seja diferente, mas lumpezinado, superpopulação relativa aqui, com certeza, tá? Isso vai estar é impossível que não vai estar em uma questão do teste. Né? Eu acho que é lumpezinado, que significa o quê? Mesma ideia da superpopulação relativa. Tá? Uma população que é jogada tão para a margem, tá, que fica quase naquela situação de estresse, né, que não tem mais como voltar para a situação. Você chegou lá da área rural, idoso, pessoa idosa, tudo, tá dando, já todo doente, quebrado, entrevado e tudo, tá dando, então no meio humano não vai ser utilizada em absolutamente nada. Bom? Lumpezinado. Tá? Então, mas que pode ser chamado aqui também de superpopulação relativa. Que horas são aí, gente? 9h27. Isso não passa rápido. Nossa, eu vou ter tanta coisa nisso aqui hoje, tá vendo? Você é do aqui mesmo? Então passa aqui para mim. Farofa fria. Quem é farofa fria aqui? Ninguém. Vocês não são dessa época. São gente granfina, que a gente chama, né? Farofa fria. A força do trabalho volante. O paradoxo. Ex-seringueiros expulsos pelo fazendeiro volta à mesma fazenda como mão de obra temporária. São os diaristas. Eles voltam para quê? Para derrubar onde eles moravam. Nossa, vamos lá derrubar aquela floresta onde mais moravam. Não é porque eles estavam à vontade, não. Era porque eles eram obrigados, porque no meio urbano não arrumavam emprego, a única forma era ir para lá. O papel do capitalismo, recrutado na periferia apenas durante o verão amazônico para o trabalho pesado, né, derrubada a limpeza. Quando não era no período, né, de maio, junho, julho, agosto e setembro, aí eles tinham de voltar para o meio urbano. Fazer o quê? Nada. Aí os bicos, né? Nossa, tá vendo? Acabou a renda, vamos ver se tem um limpar para limpar, ver se tem aí atrás desses trabalhos que chamam de bico. A proletarização absoluta, sem terra e sem direitos trabalhistas. Assim para a roça ou parte do estatal. Aí, essa situação aqui que ele está dizendo, a proletarização absoluta, está dizendo que é um trabalhador típico do capitalismo. Por quê? O que sobrou para ele? Apenas o quê? A sua força de trabalho. Ele está despido de tudo. Não tem mais uma área de terra, não tem mais, tá vendo, quem ajude ele está na área urbana. Se ele não utilizar algum meio, tá vendo, para encontrar algum dinheiro, é impossível ele conseguir a comida. Né? E ele só consegue a comida na família, de média de 5 pessoas, tá? Se ele vender o trabalho dele.
Aí era muito difícil porque você não tinha as empresas para eles se empregar. Veja a situação complicada que era ali naquele momento. Por isso que eu digo naquele momento, eu não estou dizendo que hoje, agora no Rio Branco, é uma beleza não. Só dizer que o livro está tratando ali naquele momento, no final da década de 1970. O que está colocado aqui? A fome e o desemprego. Vocês nem sabem o que é isso, fome e desemprego. O descarte. Vocês não sabem. Alguém aqui já foi descartado? Já foi descartado? Você sabe o que é descarte? Não? A palavra descarte não sabe o que é? Fiquei passado. Quem é que sabe o que é descarte? Não? Né? Quem já foi descartado aqui? Não? Aqui está rolando descarte, no sentido porque eles foram descartados no processo, né? Expulsos, né? De lá chegar na cidade. Não tinham a mínima possibilidade de ser inserido nas atividades econômicas, então eles aqui eram descartados. A questão, um pouco, né? Está colocando aqui esse ciclo, né, do que está colocado aqui na direita. Bora lá, mas você não sabe o que é descarte, não? Sabe, né? Tá bom. O impacto na estrutura familiar e sobrevivência. O que é que ele vai um pouco lidar lá no livro? Poxa, essa população vivendo nessas condições significa também que essas famílias também vão ser impactadas de alguma forma. O trabalho compartilhado, mulheres e crianças entram compulsoriamente no mercado formal, lavadeiras, ambulantes, para garantir a renda. Mortalidade e desnutrição. A perda da roça, né? Subsistência, e a falta de saneamento aumentam drasticamente a desnutrição e a mortalidade infantil. E a desagregação. Se você está passando fome, está desempregado e tudo, você também tem um impacto na própria existência da família, entendeu? O processo de desagregação familiar, né, de uma forma geral. O choque cultural e a miséria urbana do lucro. Aqui é a palavra que estava falando lá. Se agarre nessa palavra aqui para entender isso. Quase que eu acerto. O crescimento do lucrezinado do Quem é o que bebe muito aqui? Quem é o bebarrão aqui? Quem é? É o quê? Ô Gabriel, tu bebe muito? Não? Railson, esse sorriso quer dizer o quê? Esse não bebe água. Se beber água, passa mal. Débora, responde aí. Ô Luana. Já passou o tempo. Valeriane. Pergunta a Rayane. Essa vai ganhar. Vira uma, vira outra. Só às vezes. A Cristiane. Não, você está errada mesmo. Sabe o que é álcool, Samir? Hã? Não, eu perguntei se você sabe o que é álcool. Passa. Esse pessoal, você for saindo, você assina aqui, não, o Gabriel. A dupla natureza do trabalhador ariano, hoje. Hoje, quando? Final da década de realidade. Proletário urbano e a ideologia, identidade japonesa. A identidade dele foi quebrada, né, então vamos aqui desse lado. A realidade física, separada de seus meios de produção, transformada em exército de reserva nas periferias,
desempregado, em outras palavras, né? A resistência ideológica recusa em aceitar a dominação, o sonho profundo de retornar à terra para trabalhar como produtor livre. Mas já era mais difícil, né, porque eu já veio aqui, né, novamente uma propriedade lá de onde ele veio, muitos voltaram, né, claro que muitos voltaram, mas não cabia mais uma grande leva, né, voltar. Então aqui, o impasse, a urbanização excludente não... A questão fundiária continua sendo adquirida dentro da cidade. Tá bom. Vamos lá. As síntese. Aí lê isso aqui rapidinho, vocês mesmos, para que a gente passe para a outra parte, para o final, para o final da outra questão de prioridade. Lê rapidamente aí para mim, bem alto esse negócio aqui. Síntese. A matriz dos 100 anos de vingança. Figura histórica. O sertanejo, o bravo, você, o favelado, legal. Então, marco essas questões aqui, né, que visualmente ajuda no entendimento, né? Então, o sertanejo, né, aqui na questão, né, na figura histórica, a relação com a terra, você o quê? Os latifúndios nordestinos, a imobilização do seringal, a economia autônoma da de posse e a expropriação da periferia urbana. E a lógica da exploração. Relações serviços, fuga da seda, capital mercantil, dívida barracão, subsistência familiar e venda de excedentes, e capitalismo agrário, trabalho eventual, exército e reserva. Então, aqui é o fim. Eu não fico tão alegre porque eu sei que é difícil dar uma ideia completa do que essas pouquíssimas páginas, né, explicam esse processo, que é uma complexidade muito grande. No entanto, no futuro, se alguém, né, tiver a força e revisitar, fazer uma leitura para ter um entendimento organizado e aprofundado, tá? Aí eu acharia uma coisa muito positiva, né? Então, eu não estou dizendo que a gente não tem um entendimento, tem um entendimento, tá? Mas não correspondente ao significado do que esse livro consegue fazer. Agora a gente vai para dentro dessa situação de outra forma. Nós estamos saindo do sertanejo bravo e vozeiro e estamos indo para dentro dele de outra forma. Muda aí. O que é que nós estamos aqui? Nesse aqui, a gente tem, quem quiser, né? Professor, está dando, eu não consigo ler na parte física, eu quero emprestado até sexta-feira para ler aqui, entendeu? Até, se a pessoa quiser, tá? Faz isso. Eu sei que emprestar sempre não é uma coisa legal, mas eu empresto. E significa o quê? Eu queria que vocês, dentro dessa dimensão da mão de obra, que o Luiz Antônio Pinto tenta explicar, que vocês despertassem para o lado da violência. Tá? Nossa, eu moro no Acre. Tá? E vocês entenderem que nesse momento aí, tá? Isso, tá, era um local que a gente não tem muito como qualificar. Não tem. O que é que eu vou fazer aqui? Tá? É a biografia. Eu não quero explorar toda a biografia do Moacir. Eu quero explorar apenas, da forma que eu mandei para o e-mail de vocês, apenas a questão das ameaças que ele sofria ali no final da década de 70 e durante a década de 80 e até a década de 90. Aí vocês estavam perto de nascer, conversando ali, né? Nossa, vocês discutindo, né? No momento ali, nos anos 90, né? Daqui uns 8 ou 9 anos eu quero nascer, né? Não tinha essa conversa, né?
ali na década, vocês conversando, mas quando é que eu vou nascer? Quando é que eu não vou nascer? Naquele momento, tá vendo? A situação não era essas coisas não, aqui. E aí eu quero que seja explorado esse lado, tá? Acriano, tá? Para que vocês entenderem, né? Por que não escapa muito, tá? Nós aqui não escapamos muito de ser pessoas tão gentis, tá vendo? Que sempre tem esse lado meio bruto, etc, etc. Isso tem uma origem ali, tá? Como se constituímos, tá vendo? Não nos seringais, né? Mas nos anos 80 e nos anos 90. Tá? Eu coloquei aqui tudo, mas não é isso que interessa. Tá? Vai interessar os dois, só tem 2 slides para frente, né, para verificar isso. Eu coloquei tudo aqui para ter uma ideia. Então, o que está escrito lá em cima? Vai lá. Voz profética e o legado do amor no ar. Legal. Então, assim, Grec, né? Uma voz profética e o legado do amor no ar. Lê para mim, aí eu leio de novo. Vai lá. Apresentar aos estudantes a trajetória histórica do Dom Moacir Crespo, destacando sua luta pelos direitos humanos, proteção da Amazônia e sua influência no contexto social no ar. Legal. Então, eu coloquei aqui, eu não quero a biografia toda. Que eu mandei para o e-mail de vocês, né? Realçar a luta dele pelos direitos humanos e, principalmente, vendo aquelas partes da maneira que ele era ameaçado. São coisas, estou vendo que se a pessoa está numa área, se a pessoa é uma pessoa urbana, né, em alguma outra cidade, você não vai acreditar que isso acontecia, tá vendo? Aqui no ar. Aqui, por favor. Defensor da floresta e dos trabalhadores. Defensor da floresta e dos trabalhadores. Aliado histórico de Chico Mendes. Lê só os títulos, depois a gente vai. Aliado histórico de Chico Mendes. Fundação do CIM e da CPT. Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra. Igreja das Comunidades Eclesiais, né? Igreja das Sectas. Então vamos lá. Aliado histórico de Chico Mendes, dá para ler aqui, por favor? Foi amigo e apoiador fundamental do movimento revolucionário de seringueiros e extrativistas em Chapuri. Tá certo. Fundação do CIM e da CPT, né? Aqui, vai lá. Criou organismos vitais para a defesa jurídica e social de indígenas e trabalhadores rurais contra a agrilagem. Igreja das Comunidades de Base. Fortaleceu a organização popular na floresta, ensinando direitos e cidadania através da leitura da Bíblia. Tá bom. Aqui, o que está escrito aqui? Tratamento ao estado. Não. Coragem profética e combate ao crime. Vai lá. Repete. Coragem profética e combate ao crime. Tá. Coragem profética e combate ao crime. O título, aqui. Enfrentamento ao esquadrão da morte. Enfrentamento ao esquadrão da morte. Lê aqui, por favor. Denunciou corajosamente os crimes e cemitérios clandestinos de organizações criminosas influentes no Estado. O último de todos e o servo de todos. é o lema dele, né? Quando chegou aqui em 1973, parece, então esse era o lema missionário, né? Dele como clérigo. E Protesto histórico em 1980. quando? Suspendeu todos os atos litúrgicos por 7 dias em protesto contra a impunidade de assassinatos no ar. Legal, né? Porque aqui teve um assassinato muito emblemático, né? Nesse período, né? Então ele tomou essa medida. Então vamos aqui embaixo, para passar para os 2 últimos slides, que é o detalhamento desse aqui. Cronologia de Marcos Fundamentais, 1972. Assuma pela Zé do Acre e Purus, sucedendo Dom Giovanni Brotti. 1975. Apoia a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Acre. 2000. Presta depoimento decisivo na CPI do narcotráfico no Brasil. Tá bom. E aqui não é uma coisa diferente, aqui não é só informação. Vai. Foto da capa do livro de Dom Moacir Grec, Uma Voz Profética na Amazônia. Vamos por 2 slides que vai ser para você também, que está esquematizado. O alvo dos poderosos. É poderosa?
Por que Dom Moacir Grec foi perseguido? A postura, a causa, defesa da floresta, lesão título aqui para defesa da floresta, apoio institucional e voz ativa. Vamos lá, defesa da floresta. Proteção ativa de servideiros como Chico Mendes e os povos indígenas contra a expulsão violenta de suas terras. Apoio institucional. Transformou a igreja em um escudo. O primeiro sindicato rural de Rio Branco foi fundado dentro da catedral, cercado por soldados armados. Voz ativa. Sério. Como é que eu disse também, né? Comunidade Eclesiástica básica. Vai lá. Fortaleceu as comunidades eclesiásticas básicas e sérias, ensinando os marginalizados a lutarem por seus direitos sociais. Tá legal. Isso aqui são outros temas. Então, hoje em dia, você não vê mais ninguém sentar debaixo da árvore para conversar, para tentar fazer alguma coisa, seja lá qual for. Né? O resultado ameaça ao sistema. O resultado ameaça ao sistema. Os inimigos, o efeito. Latifundiários e grileiros. Incomodados com a resistência organizada que impedia a invasão de terras e desmatamento ilegal. O crime organizado. Oposição direta ao narcotráfico, que usava o Acre como rota livre e fazendas com pistas de pouso clandestinas. Esquadrões da morte. Denunciou publicamente grupos de extermínio compostos por policiais corruptos, desafiando o homem mais temido do Estado, Coronel Hildebrando Pascoal. Não disse nada. A sombra da violência. Táticas de terror e resistência. O terror psicológico. Aí se vocês tiverem a oportunidade, não, se não for agora, talvez mais em algum momento na vida de vocês vão verificar o que as pessoas faziam ao redor lá do Palácio do Bispo. É uma coisa impressionante mesmo. Né? Terror psicológico. Cartas, vai lá. Cartas anônimas internacionais, Estados Unidos e Europa, contendo apenas frases curtas de ameaça. Tá legal. Então, o que aconteceu? Né? É como se fosse carta vindo lá dos Estados Unidos, escrita, sabe, com 2 palavras, né? Repetida várias vezes. Aí eu não sei bem o significado, porque fazer isso, né? Mas tá vendo? É uma coisa bastante curiosa de vocês, né, entenderem. Lá no livro dá para entender, né? Mas aqui eu não saberia dizer que mensagem estão passando para ele. Segundo, ligações telefônicas incessantes para sua residência, repletas de ironias, palavrões e promessas de morte. Tá bom. Espionagem e infiltração. Vai lá. Infiltração de espiões nas reuniões da igreja e das células. Aqui. Agentes disfarçados de jornalistas ou pedindo falsos batismos para acordar nomes e endereços de líderes sindicais. Intimidação física. Envenenamento de seus 2 cães de guarda no quintal de sua casa em noites consecutivas. Perseguições constantes por carros suspeitos durante suas viagens pastorais nas estradas de terra. Necessidade de escolta armada da Polícia Federal para a locomoção. O confronto final. Mesmo correndo risco de vida, testemunhou na CPI do narcotráfico em Brasília. Denunciou seus médios clandestinos e a crueldade do Esquadrão da Morte, ajudando a desmantelar a milícia local. Tá, antes de ler essa parte final aqui, eu gostaria só que vocês entendessem que isso era uma coisa orgânica na sociedade de Rio Branco, de todos os níveis. Não sei se é interessante eu dizer aqui, quando eu falo todos os níveis, eu vou dizer só isso, todos os níveis, não vou nominar não, mas que vocês não achassem, está vendo que isso aqui era algo, era algum pistoleiro isolado, de algum fazendeiro, não. Era algo orgânico da sociedade de Rio Branco, de todos os segmentos mais influentes e poderosos. Né? Para que fique até mais fácil para vocês entenderem. De jeito nenhum, né, sair do ar seria trair minha missão. Então, porque ele tinha a pretensão, né, de que todas essas ameaças, tá, ele desistisse, né, e fosse embora do ar. E tem cada relato que são impressionantes a riqueza que tem também das pessoas que trabalhavam com ele. A resposta de Dom Moacir, ao ser questionado do fugiria do Estado para salvar a própria vida.
Rodamento do 1988. Acho que acabou com mais. Acabou, né? Então era isso. Quarta-feira a gente tem o melhor momento disso aqui, tá? Para vocês se despedirem. Vocês já se despediram, já choraram, se despediram de alguma vez, tá vendo? De algum familiar e tudo, já, né? Todo mundo já morreu aqui. Então, vamos se despedir desse negócio lá para trás, quarta-feira, para ir para frente para esse período que nós estamos aqui hoje, tá bom? Hã? Vai ter. Não, tem gente que não chora, não. Nesse momento, esse negócio de chorar é só quando a pessoa paga para chorar. Quando não paga, tá vendo? A pessoa não precisa chorar. Não precisa não? Não precisa. Eu aproveitar